Graças a Deus, momento da palavra do Senhor, e a mensagem se resume na seguinte expressão: em Deus você tem a restauração completa. Eu lhe pergunto, quem não precisa de uma restauração em uma área ou outra da vida? Se você parar para pensar, nós vivemos numa guerra espiritual, uma guerra de interesse, e sempre sim temos algo a reconstruir, algo que foi destruído pelas nossas próprias mãos, pela nossa falta de sabedoria, ou mesmo pelo nosso comodismo, deixamos, confiamos e lá está o estrago, pastor. Agora eu preciso recomeçar. Pastor Júnior, eu preciso correr atrás novamente. Essa mensagem fala de restauração. Essa mensagem lhe garante que, se você buscar a resposta em Deus e a direção de Deus, você vai restaurar tudo, ou você vai receber tudo que você perdeu de volta. E para tanto, eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 6. Atenção a essa história, e eu deixo ela como uma tarefa para você depois ler todo o capítulo de número 30. É uma história bíblica muito edificante. É uma estratégia para você usar e vencer muitas batalhas, independente da área da sua vida. Esse texto é muito rico e eu procuro sempre tirar lições espirituais, lendo, relendo, pregando sobre esta palavra. Diz assim o texto sagrado, 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 6, 7 e 8, diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço, aqui o éfode. Era um pano, uma espécie de manto. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Aí aqui, mais interessante é o verso 8 que diz: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Eu repito, e o Senhor disse a Davi: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. A história que lemos aqui do capítulo 30 é uma história que nos envolve, e se você olhar direitinho, tem tudo a ver com a minha história e com a sua história. Davi, ele se encontra em uma cidade chamada Ziclag. Era uma cidade em que Davi estava passando alguns dias. Haja vista, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e agora conseguiu montar um exército pequeno de 600 homens, mas de homens valentes. E aí Davi, vez por outra, estava envolvido em uma guerra. Davi era um homem de guerra. E acontece que em uma determinada ocasião, Davi deixa a cidade sem guardas e vai até a guerra. Quando Davi volta, a cidade está queimada. Os amalequitas, que representam espiritualmente aqui o diabo e os seus saqueadores, levaram consigo as famílias de Davi. O verso 2 diz assim,
e levaram cativa as mulheres que estavam nela, na cidade, porém ninguém mataram. Ou seja, o inimigo levou cativo, mas não matou nenhum dos familiares de Davi, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E quando a gente fala isso, irmãos, a gente vê uma ação coordenada do inimigo para prender pessoas. É muito triste a gente olhar para as pessoas que nós amamos, às vezes dentro da nossa própria casa, e nós vemos exatamente isso. Você diz assim: pastor Júnior, essa história é a minha história, pastor. Eu olho para dentro da minha própria casa e vejo pessoas cativas, presas. Eu vejo pessoas amarradas, presas a uma corrente invisível. O pecado prendeu, o vício. E agora está todo mundo sofrendo, porque todos querem ter uma vida de paz. Todos querem ter uma vida de ajuda mútua, mas não é isso que está acontecendo. Davi estava passando isto mesmo que você está passando aí do outro lado. Agora o inimigo ele é tão sujo e ele sabe trabalhar a ponto de não simplesmente prender pessoas aos seus prazeres e limitar a capacidade das pessoas de pensar, de reagir, de ver que há outro caminho. Mas o diabo, ele chega atacando as áreas mais importantes da nossa vida. Com essa prisão, ou com esse saque dos amalequitas contra a cidade de Davi e Ziclag, a gente vê que a família de Davi sofreu diretamente. Quando fala aqui das mulheres, eu lembro que esse ataque do diabo está atrapalhando muito o seu casamento, possivelmente. Está atrapalhando o seu equilíbrio, porque as nossas emoções precisam estar em dia. A gente precisa ter equilíbrio para tratar os problemas. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e dizendo: pastor Júnior, eu não tenho mais estrutura para enfrentar essa situação, pastor. Eu não tenho mais equilíbrio emocional, pastor Júnior. Eu simplesmente estou evitando mais um confronto, eu estou evitando tratar sobre essa situação. Eu estou feito Davi, pastor, aí. Estou rodeado de muitas pessoas, mas estou me sentindo só porque a pancada foi grande. As áreas importantes da nossa vida é casamento, família como um todo, mas especificamente o casamento, nossa relação com os filhos, né, família. As áreas importantes da nossa vida passa também pela área financeira. Claro que passa. Não tem como. Não tem como. Passa pela nossa saúde. Sem saúde a gente vai fazer o quê? Me diga. E nós não tomamos conta da nossa saúde. Vamos ver, depois a gente vê, pastor. Depois a gente vê isso. O diabo deu uma cacetada grande em Davi aqui, viu? Porque você vê sua família nas mãos do inimigo, isso lhe traz muita dor. Isso lhe traz muita dor. A ponto de Davi, o texto sagrado diz que no verso 4, Davi, olha o estado desse homem. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças. Ou seja, as pessoas que estavam com Davi e que tiveram também sua família atacada pelos inimigos, também choraram. Não era para menos. Não choraram apenas, mas perderam todas as suas forças através das lágrimas. Quiseram agora levantar uma rebelião contra Davi, porque os homens que serviam Davi
estavam culpando Davi pelo acontecido, porque Davi não teve a cautela de deixar homens vigiando a cidade, e agora o inimigo veio, imagino eu, sem nenhuma reação, levou tudo e pronto, agora acabou tudo. Mais de uma hora para outra acabou tudo. E esses homens não entendiam, e eu entendo aqui que realmente é muito difícil de você compreender essa situação, você perder tudo de uma hora para outra. E aí, pastor, o que foi que Davi fez? O verso que nós lemos 6 nos dá um caminho muito seguro para irmos em busca da restauração de Deus, porque a palavra hoje se resume em a restauração de Deus, ou em Deus a restauração é completa. Em Deus a restauração é completa. E o caminho da restauração primeiro é se esforçar. Se esforçar. Não tem outro caminho. Não tem facilidades. Não tem uma mensagem que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não tem uma oração que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não tem um emprego melhor que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai ter um príncipe encantado que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai haver princesas. Não vai haver filhos perfeitos para resolver seus problemas. Não, acabe com isso. A vida é formada de muitas experiências e de um conjunto de conhecimentos. Nós queremos um botão para apertar e resolver. Conversa mole. Não tem botão aqui. Nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com lágrimas. Nós estamos lidando com histórias. Nós estamos lidando com a natureza humana. Com o pecado que está dentro da gente, entranhado na nossa natureza, que não quer sair de jeito nenhum. Que vez por outra a gente está lá com a cara no pecado, errando de novo. É com isso, ou é com essa natureza que estamos lidando, e diante desses complicadores todos, só tem uma saída. É você dizer: eu vou lutar. Eu não vou desistir, pastor. Eu não vou ficar assistindo, não. Afinal de contas, pastor Júnior, quem fica assistindo as pessoas amadas sendo destruídas é o covarde. Eu não sou covarde, pastor Júnior. Eu não sou covarde, até porque Deus abomina esse comportamento. Deus sempre dará graça, e maior graça aos corajosos, porque você tem dúvida que ser humilde ou escolher a humildade não é um tipo de coragem? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho, não. Eu não tenho nenhuma dúvida que o caminho da humilhação ou da humildade é uma forma de coragem. Eu não tenho nenhuma dúvida que o caminho da paciência é um caminho de coragem. Os frouxos, os covardes, eles são impacientes. Eles querem resolver. E colocam os pés pelas mãos e dão grito e fazem o maior carnaval. Aí tudo não passa de um carnaval, de um grito. E não tem nada, não acontece nada. Mas você que tem a coragem de Deus na sua vida, você vai devagarzinho. Não tem nada feito, não tem nada posto. Mas você está lá, tendo todo dia um resultado pequenininho. Todo dia um resultado pequenininho. Vamos lá. De grão em grão a galinha enche o papo. Não. Vamos lá, devagarzinho. Aí o diabo diz: não, mas tu vai aceitar. Eu estou vendo que está tendo um avanço. Vamos lá. Espera o tempo. Meu irmão, guarde o que eu vou lhe dizer. Quando eu digo que eu prego a mesma mensagem todo dia, é a mesma mensagem mesmo. Deus sempre honrará a sua coragem. E Deus sempre abominará, na sua essência, a covardia. A covardia, meu irmão, é você estar no posto de soldado. Você homem, por exemplo, é o melhor exemplo que eu posso dar. Você homem, diante de Deus, qual é o seu papel, rapaz? Você diante de Deus, homem, seu papel é
proteger sua casa, sua família e, se necessário for, dar a vida pela sua esposa. Isso é o seu papel. Quando você age como um irresponsável, como um boizinho, desconsiderando sua família e sua esposa, como um adolescente irresponsável, você está sendo covarde. Eu vou repetir. Você está sendo covarde. O seu papel é de proteção. O seu papel é plantar. É preparar o terreno e plantar. Se as coisas estão desandando na sua casa, você, homem, biblicamente eu posso afirmar que o maior culpado é você, homem. Estou falando para os varões. Você está entendendo? Mas pastor não, vai brigar com a Bíblia. Vai brigar com Deus, não é comigo não. Estou falando a verdade. Você errou e errou feio. Você não está entendendo qual é o seu papel na família. E você está na condição, agindo assim, de um covarde. Você pensa que ser forte é você usar o braço, a ameaça, o dinheiro, porque a maioria dos homens ou dos lares é o homem que provê as coisas e ele fica lá machucando a esposa, os filhos, por causa dos seus interesses. O problema é que você está brincando com Deus. E quando Deus der uma cacetada, vai ser uma cancetada. E é meu jeito de falar, mas isso é bíblico. A Bíblia diz que um coração de pedra Deus quebra sem que haja conserto. Foi o sábio Salomão que falou isso. O coração de pedra Deus quebra sem que haja conserto. Não dá nem para juntar mais os pedaços. Eu estou dizendo que para você restaurar a sua família, seu casamento, sua vida financeira, profissional, seja lá o que for, você tem que ter esforço, meu amigo. Você não pode dar moleza para o seu corpo, não. Sua mente quer parar. Quer dizer que você está cansado. Quer dizer que você não aguenta. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Se Deus me mostra outra coisa, como é que eu vou parar? Meu corpo está dizendo que eu estou cansado. Minha mente está dizendo que não dá. Mas Deus está dizendo que dá. Então, mente, cuide de se adequar ao que Deus diz. Corpo, cuide de se adequar ao que Deus diz. Porque senão você vai sofrer. Agora minha fé vai ficar inteira. Porque eu posso perder tudo nessa vida. Só não posso perder o meu contato com Deus. Minhas experiências com Deus. Só não. Então se vire. Corpo, alma e espírito, se vire. Eu quero meu Deus. Eu quero viver o que a palavra diz. Que se arrebente tudo para lá. Esforço, irmãos. Disciplina. Agora, quando eu falo de esforço, a gente encontra coisa bem pertinho da gente que a gente não consegue vencer. Como, por exemplo, o desejo de falar mal dos outros, de sair espalhando intriga. Tem gente que sabe que tem uma fraqueza nessa área, não consegue vencer isso. Como é que você vai crescer na vida, hein? Um médico disse, rapaz, deixa de comer isso, tu vai morrer. Não, pastor, de vez em quando. Rapaz, o médico está dizendo que tu vai morrer e tu ainda continua comendo. O médico diz, faz exercício físico, faz uma caminhada pelo menos, não sei o que. Tá com uma dor, como a gente diz lá no interior, uma dor nas costas, uma dor nos pinhaços, né? O matuto fala assim. É o que o exercício físico resolve essa dor. Mas você fica lá, ai meu Deus, ai. O médico disse que exercício resolve, mas você tem preguiça. Meu irmão, a Bíblia, ela é direta. Às vezes nos deixa constrangido, mas é assim. Você não está conseguindo resolver os problemas pequenos. Está perto de você, está ameaçando sua vida. Como é que você vai ter estratégias para buscar conhecimento? Como é que você vai ter estratégia para enfrentar os grandes que vão se opor a você e aos seus ideais? Como? Me diga como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Você precisa crescer nesses resultados menores.
É o que Davi fez. A Bíblia diz: Davi se esforçou no Senhor. Tem outra tradução que diz: Davi se reanimou no Senhor. O primeiro caminho é se esforçar. Segundo caminho, se esforçar primeiro. Segundo, buscar resposta em Deus. Ou você cresce espiritualmente, ou você melhora em Deus e com Deus, ou você vai ficar no mesmo lugar. Não adianta. Se você não tiver Deus como o seu ajudador e o seu guia, pode lhe dar ouro em pó, que não serve para nada. Pode lhe dar o que você está pedindo e muito mais. Você vai botar tudo a perder. Se você não tiver esse contato mais afinado com Deus através da oração, da comunhão, do pedido de perdão, de uma vida onde você valoriza mais as coisas eternas, onde você briga para não ser escravo do pecado, onde você honra sua esposa, sua família, ou você cresce através desse caminho para ter a luz de Deus na sua vida, ou você vai continuar assistindo seus familiares, sua vida amarrada na mão dos inimigos e não acontece nada. Não acontece nada. Porque tem que ter esforço e tem que ter crescimento espiritual. Você precisa ter consciência que você está melhorando. Você tem que ter consciência que você está suando a camisa. Davi, ele vai buscar em Deus uma resposta. Ele diz: espera aí, eu vou me acabar aqui. Meus amigos querem me destruir porque estão me culpando da destruição das suas famílias. Eu não aguento mais porque não consigo viver sem a minha família. Perdi tudo? Então, será que Deus tem alguma resposta para mim? Eu vou lá. Aí Davi vai até o templo e pergunta a Deus o que fazer. E Deus responde. Deus diz: Davi, vai em frente, lute. Mas como eu imagino Davi pensando? Não tem o que fazer, os homens não estão mais do meu lado e tal. Como fazer? Vai, Davi. Porque de certo, diz o texto, 1 Samuel 30, verso 8, e o Senhor lhe disse: persegue-a, ou persegue os inimigos, a tropa, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Eu quero deixar esses 2 passos para você. O esforço próprio. Esforço próprio. Você precisa saber que você é a média das pessoas que você vive com elas. Se você vive e você nutre uma relação muito próxima por pessoas que vivem uma vida de fracasso, uma vida que não valoriza o esforço pessoal, não busca conhecimento, não se esforça para estar mais perto de Deus. Você quer estar mais perto de Deus como? Se esforçar como? Esse esforço, ele está incluso também você deixar algumas pessoas que não querem crescer na vida, não querem restaurar sua família, se entregaram, estão ouvindo não essa voz que é a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, mas estão ouvindo a voz da mídia corrompida, dos programas de televisão, dos conselhos dos amigos. Então essas pessoas não dão para continuar com você. Peça a Deus para Deus criar uma situação, peça a Deus, se esforce e busque essa comunhão com Deus. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Davi tomou essa decisão sem saber de fato o que iria fazer ou como as coisas iriam acontecer. Ele foi. E deixa eu lhe dizer uma coisa, vale a pena você ler esse texto. E no meio do caminho, Davi não encontrou um escravo abandonado por aquelas tropas que estavam com seus familiares cativos? E esse homem escravo deu todas as coordenadas para Davi.
Por que o senhor está falando isso, pastor Júnior? Porque eu vou dizer para você, ter mais coragem, ser mais ousado. Vá, porque no meio do caminho Deus vai criar uma situação para que a palavra dele, que ele falou lá atrás, dizendo, Davi, de certo você alcançará e tudo você trará de volta. Essa palavra, Deus tem compromisso com ela. O resultado, e eu concluo agora, versículo 19. E aí, pastor, qual foi o fim? Deu certo ou não? Deu. Deu tudo certo, e muito certo. Versículo 19 diz assim, e ninguém lhe faltou, ninguém a ninguém, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas. Finalzinho do versículo diz, tudo Davi tornou a trazer. A restauração em Deus é completa, ou em Deus a restauração é completa. Não temas as afrontas. Não temas o espírito do governador. Não temas as ameaças mais próximas, nem as mais distantes. Não temas. A palavra do Senhor está dizendo, eu sou contigo. O seu esforço vai demonstrar o nível de coragem que você tem. E o nível de coragem que você tem vai determinar o tamanho da bênção de Deus sobre a sua vida. Se você quer se esforçar, eu sou o primeiro a acreditar na sua vitória. Mas se você quiser ouvir, dizer amém, 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 não fazer nada, não tem nada feito. Eu já vou adiantando para você. Se aproxime mais de Deus. Vá ao templo, ouvir o que Deus tem. Qual a direção dele? Você vai ficar assistindo a derrota? Você vai ficar assistindo a vergonha? Eu vou para cima, pastor. Eu vou lutar. Eu vou pedir a Deus para enxergar os resultados, os pequenos resultados, todos os dias, pastor. Eu quero ter um resultadozinho. Pronto. Você vai ver isso pela fé. E daqui a pouco, você dirá, tudo deu certo, pastor. Deu tudo certo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.